Olá, boa noite. O ND começa uma série de entrevistas com ex-prefeitos da região. E a gente começa esse ND especial em dose dupla, com dois ex-prefeitos de Peruíbe, Gilson Bargieri e Milena Bargieri. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores e internautas também. Lembrando que hoje a gente vai fazer uma análise da cidade e que o prefeito Luiz Maurício já está convidado a participar também. Vamos falar um pouquinho então sobre a cidade de Peruíbe, com dois ex-gestores, né? Como é que o senhor analisa hoje a atual gestão, Gilson? Olha, como eu já estive no cargo, eu tenho uma visão um pouco diferente das pessoas, porque a gente sabe das dificuldades, dos desafios. Quando a pessoa é candidata, ela apresenta uma série de propostas, entendendo que tudo é possível. E quando ela senta na cadeira, ela vai vendo as dificuldades que se apresentam. Primeiro, a falta de dinheiro, que é contundente em todos os municípios. Todos os municípios, não só da região metropolitana, como do Brasil todo, estão em situação de bastante dificuldade. Primeiro, pela crise nacional, sim, que as pessoas deixam de pagar o IPTU, é a primeira coisa que eles fazem, ou outros impostos que incidem na receita do município. Então, eu vejo assim, Peruíbe tem o mesmo orçamento e tem um número maior de pessoas. A Baixada Santista tem uma dificuldade maior que recebe exatamente a quantidade de todo mundo que sai do interior de São Paulo para vir para a Baixada Santista na época da temporada, como nós chamamos a época de verão. Aumenta os gastos em saúde tremendamente e não recebe ajuda nenhuma. Recebe uma ajuda pífia de R$100 mil, R$150 mil, que colocam a mais por ser instância, por receber gente. Então, o que o interior tem de menor custo, porque as pessoas saem da cidade, acrescenta para o litoral. Quer dizer, aumenta brutalmente os gastos com as pessoas que vêm de fora. Não tem um repasse e equivalente, não tem um né? repasse. Então, as prefeituras estão assumindo responsabilidades, quer seja na área de saúde, de educação, de segurança, que não corresponde à realidade do repasse de dinheiro. Tudo bem, você quer passar para mim a responsabilidade de administrar o município, me passa o dinheiro também. Sim. Não adianta você me passar só a responsabilidade. O senhor acredita, então, que hoje a grande dificuldade de Peruíbe é a falta de recursos? Não só de Peruíbe. O prefeito está sofrendo. O prefeito tem boa vontade. Eu estive conversando com o prefeito. Porque a gente, quando tem... Nós somos adversários políticos, mas quem formou o prefeito de Peruíbe... politicamente, fomos nós. Ele foi candidato a vereador comigo, foi meu procurador da Milena, entendeu? Então, a gente tem um relacionamento, porque uma coisa é você ser adversário político, outra coisa é você ter um relacionamento. E a gente quer ajudar, porque nós moramos na cidade. A nossa visão é de que a cidade possa melhorar cada vez mais com todos os recursos de saúde, de educação, de segurança. É necessário que a gente tenha isso. Meus netos moram lá. Meus netos usam a saúde, usam a educação, usam o transporte, usam tudo. Então, acima da política, a população, nós temos que pensar. Então, a proposta nossa de adversidade terminou na campanha. A nossa proposta agora é de estar parceiro no que for possível. Agora, o que a gente percebe é que essa imaturidade de gestão e imaturidade política traz consequências, às vezes, desastrosas. Em montagem de equipe. Hoje, o principal problema que eu vejo na administração de Peruíbe é a equipe. E você, Milena, como é que você avalia a atual gestão? Você que também foi prefeita da cidade, né? Sim, eu fui prefeita e hoje estou na condição de vereadora, então acabo também, de alguma forma, né, fazendo parte, claro que do legislativo, mas assim como o Gilson bem colocou, a gente conhece os inúmeros desafios da cidade, né? Peruíbe, basicamente, como receita, tem o IPTU e o ISS. Nós não temos grandes empresas ou indústrias não poluentes, enfim, nós não temos. E, por exemplo, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios caiu drasticamente. A gente sabe, reconhece as dificuldades que a atual gestão está tendo. Contudo, também percebo e compartilho da mesma opinião do Gilson da questão ainda da imaturidade de gestão, né? De, às vezes, trazer também para perto pessoas que já tiveram oportunidade. Quantas pessoas têm de experiência
muitas vezes, e que não são bem aproveitadas para que pudessem auxiliar. Porque quando a cidade cresce, todos nós que moramos lá, que temos filhos, netos, todos nós ganhamos. O nosso objetivo é que Peruíbe cresça e se desenvolva cada vez mais. Você no Executivo tinha o poder da caneta, agora no Legislativo, alguns desafios, como você mencionou. Qual lado é mais desafiador? Roberto, os dois são mais faces diferentes, né? O Legislativo, realmente a gente é o para-choque do sistema. Então as pessoas levam para nós as suas demandas, a população, acreditando que a gente tenha condições de resolver aquele problema, quando não. O nosso papel é fazer interlocução com o Poder Executivo. Então, para quem veio do Executivo, e eu passei tanto de presidente de fundo social, diretora de um departamento de assistência social quando meu pai foi prefeito e tive a oportunidade de ser prefeita, eu sinto um entrave muito grande, porque a gente quer realizar, mas a gente não pode realizar. E a população também me vê, né, ainda não consegue separar, exatamente, que eu não tenho mais esse poder da caneta. E na condição de executivo, os desafios também são inúmeros, porque muitas vezes a gente se sente impotente. Quem não gostaria de resolver todos os problemas da sociedade? Mas também tem inúmeras limitações em todos os aspectos. Agora, que o executivo nos realiza muito mais, sim, né? Porque você pode entregar uma escola, uma unidade básica de saúde, pavimentar uma rua, e no legislativo a gente se sente muito amarrado, né? Papel de fiscalizador, e que nem sempre a população tem essa educação política para entender qual é a responsabilidade de cada ente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Peruíbe. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, hoje falando com dois ex-prefeitos da cidade de Peruíbe, Gilson Bargieri e Milena Bargieri, no nosso ND especial com ex-gestores da região. Lembrando que todas as cidades da região serão convidadas e seus atuais prefeitos também. Vamos falar sobre a questão da cidade. Recentemente, o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, ele foi eleito presidente do Condesb. Qual a relevância da cidade ter uma representatividade como essa? Como é que você vê isso, Gilson? Bom, eu fui presidente do Condesb. E uma das coisas assim bastante marcantes foi que nós fizemos o projeto do VLT. 20 anos depois começaram a fazer o VLT. Então o que eu vejo no Condesb é que a morosidade da administração pública fica estampada no Condesb. Era preciso mudar o jeito dessa gestão do Condesb, na minha avaliação, né? Sim. É impossível você discutir tantos projetos, que a nossa realidade é lá discutir os problemas de todas as prefeituras. E nada acontece. Nada acontece, é um faz de conta, na minha avaliação. Um assunto importante na sua gestão, o senhor foi presidente do Condesb e falou sobre o VLT. O VLT hoje ainda não está em Peruíbe, né? Então, por exemplo, Peruíbe tem lá 13, 14, 15 ônibus que saem todos os dias só de estudante, nós estamos falando. Fora os trabalhadores, fora os programas culturais, enfim, as pessoas que vêm para o grande centro como é Santos, como é São Vicente, enfim, as cidades que são ponto de referência para nós. Até de saúde também. Itanhaém se junta mais um tanto. Mongaguá se junta mais um tanto. Porque se é um projeto metropolitano, ele ele para exatamente em São Vicente ou em Santos. Não, nós temos que pensar num projeto metropolitano em todas as questões. Agora, o fato do atual prefeito ser o presidente do Condesb, isso pode, de certa forma, facilitar alguma coisa para Peruíbe? Você acredita que não? Não vejo assim. Sabe por quê? Porque cada um puxa a sardinha para a sua brasa. E quando se fala de 9 prefeituras, cada um vai procurar os seus interesses, não tenha dúvida disso. Claro que existe uma coisa ou outra que é possível fazer, e eu espero que ele tenha uma lucidez, que ele tenha a determinação de estar fazendo de uma forma que as cidades, além da Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, enfim, possam ir também nas outras cidades que estão um pouco mais distantes. Você vê dessa forma também, Milena? Olha, eu acredito assim, eu tive uma experiência, vamos dizer, positiva, de certa forma, no Condesb. Na época, nós, prefeitos, tínhamos um entrosamento que foi muito interessante, onde todos os secretários de Estado
todo mês vinham, cada um, né, numa reunião, inclusive o Hospital de Peruíbe, que foi uma conquista nossa, da nossa gestão, embora esteja sendo construído só agora, mas foi uma conquista nossa, ele aconteceu numa reunião no Condesb, né, onde a gente apresentou o projeto, enfim, conseguiu convencer o Dr. Barradas, à época, secretário já falecido, mas que eu guardo um grande carinho, de que Peruíbe seria estrategicamente um lugar importante para se ter um hospital, haja vista que o regional de Itanhaém não consegue acolher toda a demanda e que nós ficaríamos responsáveis por Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu. Então, eu penso que, desde que estrategicamente esse Condesb bem formado, alinhado, mas também com uma boa representatividade junto ao governo do Estado e inclusive governo federal, acredito que algumas conquistas metropolitanas possam vir, talvez não na urgência que a região precise, né? Como bem falou o Gilson, né? Quantos anos para sair o VLT nas grandes assim cidades? Não atingiu lá, a verdade é que, infelizmente, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Bertioga são cidades que sempre acabam ficando de lado, porque somos cidades menores, com menos representatividade política, então nós acabamos encontrando esses desafios, sim, né? Agora, esperamos que o prefeito Luiz Maurício possa ir à frente do Condesb, ter um papel fundamental, inclusive dando uma voz maior a Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, as cidades menores, mas aí eu puxo também sardinha, como bem disse o Gilson, para o litoral sul. Agora, a gente está falando dessa questão, você até mencionou algumas cidades, Peruíbe acaba estando numa situação geograficamente estratégica que consegue ficar próximo da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira. Uhum. Essa comunicação com os dois lados, como é que vocês analisam? Enfraquece o poder de articulação político com a região metropolitana da Baixada Santista ou não? É algo favorável que vocês conseguem articular dos dois lados? Eu penso que não enfraquece, assim, a gente sente falta, na verdade, de quanto mais representatividade, melhor, né? Na questão da saúde, por exemplo, a gente responde pela DRS 4, que aqui é a Baixada Santista, né? Porém, muitas vezes a gente sente a falta também de ter essa comunicação com o Vale, porque nós estamos realmente, né, ali a porta de entrada do Vale. Sim, e estamos na porta de saída da Baixada Santista. Então, eu creio que quanto mais houver comunicação, é muito melhor, ao meu ver. Falando mas um pouquinho... a gente não encontra respaldo, por exemplo, além do setor da saúde, que muitas vezes a gente apela lá para Pariquera-Sul, apela para registro, enfim, para os grandes centros de referência, não tem mais o que você assim solicitar em relação às outras áreas, né? Nós estamos muito mais próximos da Baixada Santista mesmo, integrado mais à Baixada Santista, né? Pelo menos eu vejo assim. Falar um pouquinho de meio ambiente agora. A cidade possui 80% do território numa área de preservação permanente. É possível a gente aliar crescimento econômico com essa questão de respeito ao meio ambiente? É uma grande dificuldade isso? Eu vejo assim, olha, a gente tem que parar um pouco de inibir o crescimento econômico, porque é ele que dá emprego, ele que gera sustento nas famílias, é ele que permite que você possa alimentar a sua família, e inibe projetos muitas vezes benéficos para a cidade, mas depois permite uma invasão que as pessoas ficam jogando lá os detritos todos, enfim, acaba poluindo, acaba tornando a cidade feia, acaba restringindo. E qual é o benefício que você tem? Aí a promotoria pública, por exemplo, não vai lá tirar esse pessoal que está lá invadindo, mas vai lá e inibe um projeto, como tantos outros que já vieram aqui para a nossa região, como o Parque da Xuxa, como o Beto Carreiro, enfim, pessoas que tentaram se instalar aqui, trazendo economicamente, financeiramente, uma situação bem melhor para a região metropolitana, e nós não temos essa possibilidade por causa de exigências exageradas do meio ambiente. Eu, por exemplo, sou super a favor de que a gente tenha um ambiente equilibrado, não tenha dúvida que haja uma fiscalização, mas não podemos permitir os exageros. Nós temos que progredir, nós temos que pensar no ser humano, nós temos que pensar nas pessoas. Nós temos que pensar que as pessoas precisam trabalhar, precisam de desenvolvimento, precisam encontrar, porque nas outras regiões isso tem. Você pode viajar pelo mundo todo e você vê
projetos sendo executados com cuidado, com disciplina, com acompanhamento, mas sem exageros, que não permitem mais que a gente faça nada, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Peruíbe. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, hoje falando com 2 ex-prefeitos da cidade de Peruíbe, Gilson Bargieri e Milena Bargieri, no nosso ND especial com ex-gestores da região. Lembrando que todas as cidades da região serão convidadas e seus atuais prefeitos também. A gente está falando sobre as questões que envolvem a cidade de Peruíbe. Eu gostaria de falar agora sobre a questão das chuvas, que nesse início de ano acabou afetando várias cidades e Peruíbe foi uma dessas cidades afetadas. A Milena tem atuado bastante com apoio social às vítimas, é isso, Milena? O que além o que precisa ser feito efetivamente para tentar minimizar esse problema que acaba atingindo toda a região? É verdade que é bem complexo, né? Peruíbe tem um programa de macro e microdrenagem que inclusive foi feito na época da gestão do Gilson, quando foi prefeito. Na nossa, nós atualizamos, né, esse projeto, que é um programa, na verdade. Contudo, as cidades existem alguns desafios. Um deles é, quando você tem o programa, todo o projeto pronto e você vai buscar recurso, às vezes você consegue o recurso, mas você não tem a licença ambiental, né? Então, são entraves. Primeiro, que é um programa que tem um custo altíssimo, que o orçamento de Peruíbe não permite, realmente você tem que buscar recurso externo, seja governo estadual, governo federal. Nós tínhamos conseguido, né, filho? Nós tínhamos conseguido no governo federal uma aprovação de 153 milhões para fazer a macro e micro drenagem da cidade toda. Porque Peruíbe tem mais de 50 bacias, então é uma cidade que encontra já dificuldades. Sim. E nós conseguimos, né, a aprovação desse projeto e que depois não foi dado continuidade nas gestões subsequentes, mas nós deixamos um projeto pronto e aprovado, num valor de 150 e tantos milhões de reais. Então, isso seria uma das coisas que daria uma efetividade no problema. Eu vejo que hoje o que dificulta a dragagem do rio, ela não está mais acontecendo. Infelizmente, na gestão passada, perdeu-se as licenças ambientais. Nós fazíamos a dragagem da Barra, né? E algo que a atual gestão a gente vem cobrando enquanto legislativo para que possa recuperar essas licenças, né? Nós fazíamos, por exemplo, um trabalho de limpeza do rio, o catatreco, porque muitas vezes as pessoas também, por falta de consciência, acabam jogando geladeira, fogão. Até guarda-roupa você tira do rio. Eu até apresentei inteira, né? Eu até apresentei um projeto recentemente que está tramitando na Câmara, onde outras cidades já estão fazendo, de colocar aquelas grelhas nas bocas de lobo. Quando for fazer uma obra, né, a própria empresa teria que colocar de forma que garrafas PET, latinhas, não tivessem como... Porque a verdade é que as cidades não conseguem fazer a limpeza adequada. Não tem como limpar todas as bocas de lobo. É necessário que também tenha uma campanha de conscientização cada vez maior das pessoas com esse cuidado. Então, a enchente é algo complexo, né? Encontrando ali as condições inadequadas, seja de limpeza, de drenagem, com uma maré alta, infelizmente acontece o que a gente viu aí em Peruíbe, 3 enchentes consecutivas, com muitos desabrigados, as famílias sofrem muito, a cidade como um todo é algo bem desgastante. A gente está apontando alguns problemas, né, da cidade, e o que é mais fácil ler agora que vocês estão? Milena nem tanto, mas o Gilson agora, que está do lado de fora, é mais fácil ler esses problemas do lado de fora? Ou ainda é melhor quando está lá dentro e se pode fazer alguma coisa? É melhor estar lá dentro e você ter a coragem de enfrentar as dificuldades. Não dá para adiar os problemas. Você vê agora qual é o problema de Peruíbe no caso das enchentes. Está tudo assoreado. Tem que enfrentar de alguma maneira e desassorear o rio, desassorear a barra, conseguir renovar as licenças que nós conseguimos a tanto custo e foi perdido isso por desatenção. Então, nós não podemos ter esse privilégio de perder situações que vai nos voltar, não vamos estar avançando em nada. Tem que ir melhorando essa situação, porque você dragando, você tira material para consertar as ruas, você dragando, você vai desassoreando, o que faz com que, na época das enchentes, possa
abaixar o nível, a água correr mais rápido. Tem uma série de circunstâncias. Eu acho melhor você estar lá, assim, podendo decidir, podendo fazer, assumindo a responsabilidade. Porque não é fácil, não. O desafio é exatamente esse. Zeladoria da cidade, esse ainda é um grande desafio? Como é que vocês avaliam a zeladoria? Eu acredito que é um dos maiores, ali concorrendo com a saúde e com a educação, né? Eu avalio que a atual gestão passa por grandes dificuldades, os bairros estão muito abandonados, a verdade... Eu queria lembrar que a prefeita que mais calçou ruas na história de Peruíbe foi a Vilhena Bargeri. É bom que se fale isso, porque o orçamento é o mesmo. Essas coisas que a gente tem que saber comparar. Por que ela conseguiu calçar tantas ruas com o mesmo orçamento? Essas coisas tem que se avaliar. Por que você acha, Milena, que você conseguiu e a atual uma questão de gestão, não né? A questão de gestão e prioridades. Nós sempre tivemos um governo muito social, voltado para os menos favorecidos, olhando as pessoas que mais precisam. Então, por exemplo, hoje às vezes você faz um marketing, eu vou lá, vou sexta-feira e sábado faço... Sabe, dar aquela pintura, passa a maquiagem? Mas a verdade é que a maquiagem você vai usar um dia, quando você acordar no outro já está borrada. Então não adianta você ir lá e tirar, né, um pouquinho do mato, fazer um montinho, deixa o monte lá, quer dizer, um mato que volta para os canais, para as valas, boca de lobo. E é isso que está acontecendo. Infelizmente, qualquer chuvinha hoje em Peruíbe, o morador não consegue sair, as crianças não conseguem ir para a escola, o ônibus escolar não consegue chegar. Então, assim, o caso é muito mais grave e complexo do que nós falarmos, não passou a máquina na rua. E cada vez que você passa a máquina, choveu, aquilo lá volta de novo, é um dinheiro jogado fora. Então, a gente viu o calçamento não apenas como melhoria de qualidade de vida, mas saúde pública. E lembrando quantas doenças. Que tanto na minha gestão como na dela, que se somar todos os restantes de prefeitos não fizeram a mesma quantidade de calçamento, não foi cobrado nenhum centavo de ninguém, foi tudo feito com dinheiro do município. Nenhum munícipe pagou para que se fizesse o calçamento nos bairros na frente da sua casa. Ao contrário da maioria das cidades que fazem isso. Então é importante lembrar essas coisas. Como é que você consegue calçar tantas ruas e não cobrar? Porque possível, isso é gestão. Né? É possível fazer. fazer. Isso é falta. É priorizar. Entendeu? Ao invés, por exemplo, às vezes a gente não fez um Natal lá, que é muito válido, mas a gente deu prioridade para quê? Para aquelas pessoas que vivem o dia a dia ali, que passam seus desafios, suas dificuldades. A prefeita que fez um AME em Peruíbe, a prefeita que fez um UPA em Peruíbe. Tem que ser lembrado dessas coisas. Que começou o hospital, o governo do estado nos brindou com o AME, assumindo a responsabilidade de pagar R$600 mil por mês de manutenção. O governador Geraldo Alckmin assumiu essa responsabilidade, esse compromisso de, no final de cada ano, repassar o dinheiro. Nunca repassou um centavo. Ficou para nós o ônus. A gente está no finalzinho do nosso programa. Infelizmente, eu sei que ainda tem muita discussão em relação à cidade de Peruíbe. Muito rapidamente, que nota você daria à atual gestão, Milena? 4. Você, Gilson? Ele está no meio ainda da prova, entendeu? Então vamos deixar para dar nota no final. Mas ele está aí na média. Média 5, 4, é por aí. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.